Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a médica geriatra Alessandra Rodrigues. Alessandra, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Hoje, quais são as principais doenças que acometem os idosos, as pessoas na terceira idade? As principais doenças são hipertensão, diabetes, as demências, que trazem os esquecimentos, né? A incontinência urinária, osteoartrose, osteoporose, muitas doenças, né? Todo mundo que vai chegar na terceira idade vai ter essa doença ou não? Não, nem todo mundo, porque isso depende do estilo de vida que a pessoa levou. Tem muitas doenças que são preveníveis por mudanças de estilo de vida, por exemplo. Não precisa nem usar medicação. Então depende de como você viveu. A terceira idade, esse grupo, ele vem crescendo a cada ano. Sim. E a tendência é aumentar cada vez mais. Hoje, os postos de saúde, as redes de saúde, estão preparadas para atender, podemos até dizer, esse novo paciente? O Brasil não está preparado. Ele precisa de políticas públicas para essa nova população que está se formando, cada vez mais idosos. E o Brasil como um todo não está preparado ainda para receber, para atender, até assim, como um todo mesmo, não está preparado para atender o idoso. A gente vê hoje idosos que vão sozinhos em consulta. Isso pode? É bom? Não é bom? Se ele for orientado, sim. Inclusive, mesmo que ele vá acompanhado, é muito importante a gente ouvir o idoso. Porque uma coisa que os acompanhantes costumam fazer, não por maldade, mas acabam que não querem deixar o idoso falar, querem falar por ele. E é muito importante ouvir o idoso. De repente, a queixa que ele tem é mais importante do que o que o acompanhante acha que é importante. Então, assim, se é um idoso orientado, tem muitos idosos que vão sozinhos e não tem problema nenhum. O que eu costumo fazer, por exemplo, quando um idoso vai constar sozinho, porque um acompanhante não pode ir junto, por exemplo, trabalha, e que eu tenho que dar muitas orientações, eu mando por escrito para casa. Uma forma de não se perder nada do que foi falado. Em relação a medicamentos, muitas vezes acontece da pessoa tomou o medicamento, não lembra se tomou e tomar de novo. Isso é uma coisa muito comum? Sim, em idosos que não são orientados, a família deve tomar a iniciativa de medicá-los justamente para não acontecer isso. Mas o problema maior que a gente tem é o que a gente chama de polifarmácia, porque eles têm muita medicação em casa, porque vão em vários médicos, os médicos não veem o que eles já estão tomando, passam às vezes medicações similares e eles ficam tomando às vezes 2 remédios para a mesma coisa, às vezes não precisavam estar tomando nenhum daqueles. Então a primeira coisa que a gente faz, o geriatra, quando chega um idoso, é olhar os remédios e tirar o máximo que puder. Tirar, porque tem muitos remédios que vão trazer problemas para eles. Vão trazer sonolência, aí vai causar queda. A queda traz um monte de problema, inclusive diminui a expectativa de vida do idoso. Então, assim, tem medicações que trazem depressão para o idoso. Então, a primeira coisa é olhar o que toma, tentar diminuir. E se a família puder medicá-lo quando ele não tiver condições, é muito melhor, porque isso acontece mesmo. Esqueceu, toma de novo. É importante esse acompanhamento da família com o idoso, na questão de medicamento, questão do médico, de estar junto no dia a dia? Sim, a gente chama de cuidadores, né? Os cuidadores. Às vezes é família, às vezes é uma pessoa contratada, mas é importante, sim, porque são essas pessoas que trazem, às vezes, informações que o idoso não traz para a gente. Então, ele está cuidando e também ajuda a gente na hora da consulta sobre coisas, talvez, que o idoso não nos fale, né? Quando procurar um geriatra? Tem uma idade? Olha, eles preconizam mais ou menos uns 60 anos. Mas, assim, a minha opinião é que deveria ser a partir de mais ou menos uns 50, porque tem muitas doenças que a gente pode prevenir orientando apenas, sem medicação, e que se a gente começasse mais cedo, não teria essa doença no futuro. Então, acho que
uma prevenção não custa nada, né? Se fala muito hoje do mal de Alzheimer. Sim. Ele entra nesse grupo de doenças? O mal de Alzheimer, ele entra no grupo de doenças preveníveis, sim. As duas coisas que mais previnem o mal de Alzheimer são o grau de escolaridade e atividade física. Não parece, né? Atividade física com esquecimento, o que tem a ver, né? Mas são os dois principais fatores hoje em dia que a gente sabe que muda o curso da doença. Então, a escolaridade e a atividade física. Se for detectado precocemente o Alzheimer, muito melhor, porque a medicação que a gente tem hoje em dia, apesar de todos os avanços, ainda não regride a doença, apenas faz parar aquele esquecimento onde está. Então, se a pessoa chega para você totalmente esquecida e está com Alzheimer, você não tem muito o que fazer, vai parar ali. Então, se você já vem antes e você detecta que está com essa doença e já começa a tratar, esse paciente vai ter uma expectativa de vida maior, uma qualidade de vida melhor, né? O que diferencia hoje o médico geriatra? O idoso tem essa noção, preciso ir no médico, vou num geriatra, não vou num clínico, não vou em outro profissional. Na verdade, eu acho que o geriatra é um clínico geral, mas ele tem um olhar diferente, porque o organismo do idoso, em algumas coisas, ele funciona diferente mesmo do adulto. Então, assim, é um clínico geral que tem que olhar o paciente de cima a baixo, na sua totalidade, mas que tem o seu conhecimento para estar agindo sobre o idoso devido a essas diferenças que vêm com a idade. Então, às vezes, uma medicação que ele usava quando era jovem, às vezes, se ele usar quando ele ficar idoso, vai trazer problemas para ele, por exemplo. Uma medicação para uma criança, para um adulto e para o idoso, elas são diferentes, né? As doses mudam e tem muitas medicações que os idosos já não podem mais usar. Usaram, por exemplo, a vida toda e quando se tornam idosos, elas não podem ser prescritas. Algumas trazem problemas de insuficiência renal, por exemplo, diabetes. Então, assim, às vezes, quando ele se torna idoso, a gente tem que olhar isso aí, tem que ver se tem alguma medicação que tem que ser retirada. Tudo muda quando fica idoso, não é igual ao adulto. E isso também nos sintomas. Vou dar um exemplo. Às vezes, um idoso orientado fica confuso de uma hora para outra. Aí a família pensa que está com um problema psiquiátrico, um problema, um AVC, alguma coisa, e de repente é apenas uma infecção. Uma infecção de urina, por exemplo, pode causar confusão mental no idoso. Totalmente diferente de um adulto ou de uma criança. Uma coisa que ninguém pensa. E que não acontece no adulto e na criança, não acontece. Então, uma confusão mental, assim, súbita, às vezes é uma infecção. E tem uma mudança no metabolismo também, que interfere nessa questão do medicamento. Sim, exatamente. Inclusive, algumas medicações, a gente tem que fazer corrigir a dose para o idoso, principalmente do rim dele, para proteger o rim dele. Tá certo. Alessandra, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade, abrangendo mais esse lado da saúde do idoso. Tá bem, muito obrigada. É um prazer. Começamos hoje no TV Atende com a geriatra Alessandra Rodrigues.